Bom, nos nossos últimos vídeos aí do Botafogo, houve ali questionamento a respeito das laterais, mas há uma esperança, uma expectativa de que dê um certo jeito. Estão falando aí, eu vi alguns sites, né, sobre manter o Foster no lado esquerdo, a possível entrada do Cascada, finalmente, né, que está desde a época do Atuano, não teve chance. Manu, me fala aí, o que você acha? Vai dar jeito nessa lateral do Botafogo? Nas laterais, na lateral do Botafogo, na lateral direita, por exemplo, o Kevin tem dado ali alguns deslizes, vai ter jeito aí? Então, hoje em dia, os maiores problemas do Botafogo são as duas laterais, tanto na lateral esquerda como na direita. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz tem deixado bastante a desejar. Desde a primeira passagem do Botafogo, ele não apresentou o mesmo futebol da primeira passagem. O Guilherme Santos e o Lucas Barros, que seriam as outras opções, estão machucados, né? E o Foster apareceu como coringa, já que ele atua como zagueiro e também como volante. Apareceu também agora na lateral esquerda. No último jogo contra o Coritiba, ele fez um ótimo jogo, tanto ofensivamente como defensivamente. Um dos chutes que ele deu a gol, inclusive, foi o que originou o pênalti a favor do Botafogo, né? Então o Barroca pode contar com ele na lateral esquerda e talvez seja isso que esteja faltando, já que, na minha opinião, ele apresentou maior vontade e maior segurança do que o Vitor Luiz na lateral, pelo menos nesse último jogo, né? Então, talvez o Barroca opte por continuar com ele na lateral. Já a lateral direita, na minha opinião, a situação está mais complicada ainda, já que nem Marcinho, nem Kevin, nem Barrandegui estão tendo uma regularidade nos jogos. Está bem complicada a situação. O Marcinho dá a entender que ele não quer continuar no clube, já está deixando claro isso dentro dos jogos, fazendo partidas péssimas. No jogo contra o Flamengo, ele teve um erro lá na saída de bola que originou o gol deles, que fez com que a gente perdesse de 1-0. E o Kevin, o último erro dele foi ali contra o Internacional, que a gente também perdeu de 2-1, né? A gente não sabe o que ele quis fazer, se foi devolver a bola para o Cavalieri, se foi cobrar a falta, mas acabou custando pelo menos o nosso empate. Então tá bem difícil. E o Barrandegui teve algumas oportunidades, mas acabou não vingando, né? O Cascardo, eu não sei por que ele ainda não teve oportunidade, foi relacionado para alguns jogos, mas ainda não teve oportunidade de fazer estreia. Espero que o Barroca coloque ele para jogar, para a gente ver o futebol que ele apresenta, porque eu espero e torço para que ele não seja tão fraco como as outras opções que a gente tem na lateral direita. Vamos ver o que acontece. Além dessa questão das laterais, que está faltando é o Botafogo, somente assim, pelo que a gente viu contra o Curitiba, né? O time mudou assim, da água para o vinho durante o jogo, principalmente assim, na questão da pressão. Você acha que está faltando mais entrega, mais intensidade ali, o time do Botafogo, para poder reagir nessa luta contra o rebaixamento? Luciano, isso é uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos tempos, tanto nas minhas análises do Bem Dito quanto para o WBR, que já faz um tempo que eu acho que é isso que falta, né? A gente sabe que quando o elenco não é tão bom assim, e a gente entende que o elenco do Botafogo falta um pouquinho de qualidade, nos jogadores que a gente sabe que tem qualidade, a gente também sabe que está faltando regularidade, está faltando um pouquinho mais de entrega técnica mesmo, dizendo. E quando falta nesse sentido, a gente sabe que o que faz ali balancear normalmente é uma vontade, é uma entrega em campo. No jogo com São Paulo, por exemplo, é até uma pontuação que o Jefferson, que não joga mais com a gente, vai continuar sendo nosso ídolo. O Botafogo tomou o primeiro gol e os jogadores não tiveram reação, assim, tipo, beleza, tomou o primeiro gol e ok, tanto faz, tanto fez. E no jogo com Curitiba, isso ficou muito claro, assim, a diferença, principalmente depois que o Cícero entrou em campo. Eu acho que ninguém esperava que o Cícero fosse uma peça tão importante naquele jogo, e eu acredito que possa ser daqui para frente também. Não só pelo que ele joga e jogou nessa partida, mudando o time, a dinâmica toda do jogo, mas também por essa questão de ele ser mais velho, ser mais experiente, conseguir puxar o time, né? Quando saiu o primeiro gol, a comemoração dele foi muito efusiva. Então, eu acho que falta um pouquinho isso. Isso é até uma característica que o Barroca traz junto com ele. Na primeira passagem dele pelo time titular, pelo time profissional do Botafogo, isso era uma coisa muito presente, assim, o time tinha vibração. Naquela época a gente acabava não conseguindo ganhar, não sabe muito bem porquê, aquelas coisas que acontecem com o Botafogo que não tem explicação. Mas é uma coisa que o Barroca traz. Então, se você assistir vídeos dele falando nos bastidores, conferir as coletivas dele, você percebe que ele está tentando trazer essa motivação maior dentro de campo, que eu acho que é o que falta para o Botafogo tentar realmente respirar nesse campeonato. Tati, ainda é sobre essa questão, assim, do que a gente espera e das melhoras do Botafogo, né? Que criou-se uma esperança ali, né? Depois da vitória ali contra o Coritiba.
E aí, até alguns analistas disseram, né, que o time deu uma melhorada ali depois da saída do Calu e do Honda. Eu vou repetir uma pergunta que eu vi do GE, do meu xará, o jornalista Luciano Mello, um podcast sobre Botafogo. Ele faz a questão a respeito de tá na hora de jogar sem o Calu e o Honda. O que você acha? Então, eu acho que sim, tá na hora de substituir o Honda e Calu. Mas eu acho um pouco injusto a gente colocar os dois nesse mesmo bolo, porque o Calu, ele realmente já tá deixando a desejar há muito tempo, e eu acho que o time rende melhor sem ele, é inevitável. Chegou com status por ser estrangeiro, por criar uma expectativa muito grande em torno da contratação, dos dois, né, mas do Calu principalmente, porque quando o Calu chegou, o Honda já tinha chegado, já tinha causado todo aquele alvoroço, e o Honda rendeu muito mais no início, caiu de produção, assim como todo time, conversa até um pouco com o que a Thaís falou, que tem um pouco essa questão da vontade dos jogadores efetivamente não estarem rendendo tecnicamente o que eles poderiam render. Acho que falta também nesse bolo todo um pouco de comando, né? Essa troca constante de técnico acaba atrapalhando o rendimento dos jogadores, que eu acho que não são cobrados da maneira como deveriam ser. E tudo isso, assim, realmente eles estão muito abaixo, né? O Calu, principalmente. O Honda eu ainda acho que é inconstante, talvez porque muitas vezes ele não é escalado na maneira que ele gosta, que ele se sente confortável para jogar. E isso também prejudica um pouco o rendimento. Mas o Honda, por exemplo, na bola parada é uma solução, é um jogador que pode ajudar o Botafogo nessa reta final, né? E eu acho que tem um perfil de liderança maior dentro de campo, distribui melhor o jogo, então é uma opção. Eu acho que o Honda ainda é uma opção, apesar de não estar no melhor momento no campeonato e no Botafogo. Mas o Honda, mais um Calu, eu não vejo saída. Eu realmente não vejo ele evoluindo. Ele já fez, se eu não me engano, foram 18 partidas, né, desde que chegou. Um gol, não teve assistência, ele não participa das jogadas de perigo. Assim, os jogos que o Botafogo conseguiu ganhar, teve muito poucas participações dele. Então, eu acho que sim, a gente precisa tentar, não dá mais para esperar ter essa questão de adaptação, não é mais adaptação, acho que realmente precisa ser substituído e aceitar que talvez não tenha sido uma boa escolha de contratação. Enfim, vamos falar de Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o time do Bahia, recebe o time do Bahia dentro de casa. Temos 41 jogos até hoje entre as duas equipes. 12 vitórias do time do Bahia, 15 vitórias do Grêmio, uma delas no primeiro turno, 2-0 lá em Salvador. Temos ainda 14 empates. 44 gols do time do Grêmio, 37 gols da equipe do Bahia. A última vitória do Bahia foi no ano passado, né? 1-0. Enquanto aí, para fechar, os carrascos, os artilheiros, do lado do Bahia a gente tem Chares, 1-45, Príncipe Chares, ali da década de 80, década de 90, 3 gols marcados, enquanto o Grêmio a gente tem 2 ídolos, Tarcísio e Cuca, 5 Cuquinha, 3 gols marcados, né? Cuca que é o Cuca treinador, galera, vocês não sabiam, não? O que foi herói do título da Copa do Brasil de 89, né? Enfim, para falar de Grêmio, nós fazemos aí os comentários dessa Bertoncello, Carol Andreoli e também da Jéssica Gomes. Tá? Se você quiser acompanhar pré-jogo e pós-jogo dessa partida, Bendito Seja o Futebol, _ Gaúcho. Segue daí, Luciano. Bom, então, meninas, segundo jogo consecutivo do Grêmio em casa, tem que dividir a atenção com a Copa do Brasil, né, que vocês já ganharam várias. Né, e aí, por conta disso, inclusive, é obrigação do Grêmio priorizar o Campeonato Brasileiro, é obrigação do Grêmio vencer de qualquer maneira, vencer mesmo assim? Eu acredito que sim, sabe? Eu sempre defendo a questão de que tem que ganhar. Tem que jogar para ganhar, pelo menos, sabe? Tem que entrar em campo e se dedicar e ir atrás. Não jogar que nem o Grêmio jogou nesse último jogo da Libertadores com o Santos, né? Então, eu como torcedora, eu sempre espero a vitória, né? Eu sempre acredito que pode vir a vitória. E devido até ao que aconteceu, aos 4-1, eu acho que é obrigação, sim, apresentar um bom futebol, apresentar um empenho, apresentar um time entrosado para nós nos 2 campeonatos. Porque sempre vem essa questão de, estamos priorizando, sabe? Às vezes tem um time misto, poupando o jogador, para apresentar uma boa colocação em um ou outro campeonato. Sempre aquela prioridade que o Renato traz, né? E daí, o que aconteceu? Sabe, chegou na Libertadores e foi eliminado pelo Santos, um jogo ridículo, né? Para meu ver, uma partida apática, uma partida em que o Grêmio se entregou, podia ter corrido atrás. Então, já que não tem
o terceiro campeonato, ficaram só 2. Acho que dá para tentar um equilíbrio para os dois, né? Pelo menos para não cair, não sair do G4 no Brasileiro, para continuar correndo ali atrás e conseguir chegar na final da Copa do Brasil e encerrar o ano, pelo menos com uma esperança para nós, né? Com alguma coisa positiva. Então, eu acredito, eu vejo como uma obrigação, sim, de entrar para ganhar nos dois. Tanto no jogo Essa contra linha o São Paulo. que a Jéssica falou a respeito, né, do desempenho na partida contra o Santos, tem se falado muito a respeito do Kahneman, né? O que você acha? O que você tem achado da atuação e também do comportamento dele, né? Afinal, Sim. ele foi expulso contra o Sport. Né? Sim, e contra o Santos também, o Renato acabou optando ele, né, botando ele no banco. Com uma desculpa muito colocada, né? Pra gente, torcedor. Porque ele estava muito pilhado no jogo, e aí o Renato resolveu poupar para pensar futuramente num cartão, e no fim a gente deu no que deu. Eu acho que o problema com o Kahneman acaba vindo desde quando ele voltou da seleção da Argentina, há um tempo atrás. Ele voltou, ficou no banco alguns jogos, falaram que o departamento médico ia avaliar, enfim, mas não foi constatado nada, e desde então ele não vem, não voltou, digamos, o Kahneman que costuma jogar, não é a dupla do Jeromel. Tanto é que a gente pode ver que nos últimos jogos a nossa zaga tem sido David Braz e Jeromel. Então, algo tem com o Kahneman, sim. Acho que talvez possa ser lesão muscular, talvez possa ser realmente um desgaste, né? Acredito que ele tem vontade de jogar. Tanto é que ele tomou um cartão no banco, né? No segundo jogo contra o Santos. E filmaram a carinha dele, coitado. A gente via que ele realmente estava a fim de jogar. Mas talvez por opção do Renato, enfim, não sei se ele mesmo com lesão tenha vontade de jogar. Mas então eu acho que ele tá sendo ele mesmo se tiver realmente com uma lesão, ele quer mostrar o futebol dele, porque ele também não quer perder lugar, né? Por anos ele foi a dupla titular, então eu acho que tem algo sim, por enquanto a gente torcedor não sabe. Inclusive a mídia também não se fala muito, né, sobre ele. Realmente tem um mistério, mas ninguém fala sobre. Então, acredito que tenha algo, mas que ainda não foi aberto. Talvez justamente para ninguém cair em cima dele, para que o próprio Renato, que tem a fama de reabilitar jogadores, faça um trabalho com ele para que ele volte a ser o grande zagueiro. Também. Exatamente. Para que blinde, né? O famoso blindar o grupo, para que ele consiga desenvolver, enfim, passar por essa fase turbulenta e voltar com tudo. Então, eu acho que... A gente está falando aqui com a Carol, né? A gente está falando que ele tem essa questão de blindar os jogadores, né? Proteger os jogadores. Só que tem hora que às vezes parece esfarrapada, né? Porque, por exemplo, no empate, né, contra o Sport, agora ele alegou cansaço, né? Ele alegou cansaço por conta do empate contra o Sport e também por conta dos maus resultados, os últimos maus resultados, né? Contra o Goiás também. Maus resultados, na verdade, maus resultados não esperados, né? Você acha que para ele estar falando isso, ele não parou para pensar um pouquinho que todos os times estão cansados também, tá todo mundo tendo um calendário apertado, é motivo, assim, o Renato pegar e tá justificando sempre os resultados dessa maneira? Diz aí. Então, olha só, eu acho que sim, que o calendário de jogos apertado, ele interfere no resultado dos jogos, mas como tu disse, vários times estão passando por isso. O Grêmio, claro, estava em 3 competições, o que também dificulta os jogadores estar sempre em forma, enfim, como o Renato mesmo disse, os jogadores são humanos, isso eu tenho que concordar, mas eu acho que o resultado dos jogos não se baseia somente no cansaço físico dos jogadores. Tem a questão do próprio técnico Renato, que eu vejo muitas decisões erradas nele. Ele vê que o time não tá bom, ele espera piorar tudo, dar gol, enfim, não ter mais volta para ele mexer no time. O Renato, ele tem uma teimosia, uma soberba que os torcedores ficam angustiados com essa história dele chegar na coletiva, o jogo foi péssimo, ele chega na coletiva, ele blinda o time, ele é o muro do time, mas o torcedor não quer saber quem é o culpado, o torcedor quer que o Renato admita, olha, o time realmente hoje não jogou bem, não foi a melhor partida, tivemos erros, tivemos acertos, mas o resultado não foi o que a gente queria, e o que o Renato faz? Ele vai lá, dá a cara, diz que o grupo é dele, que o grupo está fechado, que se tem um culpado é ele, mas o torcedor não quer saber isso. O torcedor quer entender o que está acontecendo
para o Grêmio ter decaído. Foram uma série de 16 jogos de invencibilidade. Para os últimos jogos, a gente não reconheceu o time que está em campo. Depois da derrota para o Santos, que, diga-se de passagem, foi sim um vexame. Renato disse que vexame é participar em 3 competições e não conseguir finalizar uma, mas para mim foi sim a segunda Libertadores que a gente cai com um placar ridículo. Então, para o torcedor, é vexame. E a gente não está conseguindo entender agora o empate no último jogo. E o Renato continua dizendo, temos várias competições, acho que não é mais o momento de dar desculpa e sim ir para cima. Beleza, então. Fizemos aí a preparação dessa rodada 28 do Grêmio. Meninas, agradeço a participação de vocês e até mais. Muito obrigada. E para você que quiser acompanhar pré-jogo e pós-jogo dessa partida, siga lá Benito Seja Futebol _Gaúcho. Tchau. Agora vamos com 2 partidas aí, sem comentário do Bendito Seja, porque a gente está preparando, né? Douglas? A gente está preparando aí do Bendito Seja, né? Os núcleos aí do Nordeste também. Tem que ter um núcleo ali do Centro-Oeste, talvez, quem sabe. Mas vamos falar aí de primeiro Fortaleza Esporte, o horário está na tela. Esse clássico nordestino só foi realizado 3 vezes no Brasileirão. No Brasileirão, só no Brasileirão. Não estou falando Copa do Nordeste e outras coisas, depois você fica me corrigindo. Enfim, temos 3 jogos até hoje, 1 vitória do Sport, 2 empates, 4 gols do Fortaleza, 3 gols da equipe do Sport. 1 vitória do Fortaleza, foi o que eu disse? Acho que sim. 2 empates e nenhuma vitória do Sport. A única vitória do Fortaleza foi no primeiro turno 1-0. Antes disso, teve um empate em 3-3 em 74 e em 73, um empate em 0-0. Artilheiros, temos artilheiro do Fortaleza, Marciano, com 2 gols, e artilheiro do Sport, de Tim Flecha, com 2 gols também. E aí, na sequência, nessa lista aqui, vocês estão vendo aí na tela, temos Coritiba e Goiás, temos 29 vitórias, 29 jogos até hoje, com 8 vitórias do Goiás, 11 empates, 10 vitórias do Coritiba, 36 gols marcados pelo time do Goiás, 40 gols marcados pela equipe do Coritiba. No primeiro turno, a partida terminou com placar de 3-3, então por isso faz muito tempo que nenhum dos 2 times vence os jogos, né? Afinal, se enfrentaram lá em 2015, pela última vez antes dessa volta aí à Série A. 3-1 para o Coritiba em 2015 e 3-0 para o Goiás, última vitória em 2014. Artilheiros do Goiás, Tabata, 4 gols marcados, enquanto o Coritiba tem Keyson como artilheiro, 2 gols marcados. Agora vamos, olha só que beleza, o ano vai começar com 2 clássicos de peso, amigo. Um dos meus clássicos favoritos, 2 dos meus clássicos favoritos aí, Flamengo e Fluminense, tem Corinthians e Palmeiras. Primeiro eu vou falar de Flamengo e Fluminense. O horário está na tela. Clássico das multidões, né? Um clássico aí que começou com muitas crônicas ali de Mário Filho e de Nelson Rodrigues, né, alimentando esse clássico maravilhoso. Eu vou falar só o histórico do Campeonato Brasileiro, tá? Eu vou seguir a regra aqui, tá? Eu sempre faço isso, então. 64 jogos até hoje, 22 vitórias do Fluminense, 24 vitórias do Flamengo. Temos 18 empates, 70 gols da equipe do Fluminense, 81 gols da equipe do Flamengo. No primeiro turno, o Flamengo venceu com um placar de 2-1. No segundo, a última vitória do Fluminense foi em 2016, 2-1, né? Artilheiros, Fred de novo. Toda semana eu tô aqui falando que Fred é o Carrasco. 6 gols marcou contra o Flamengo. Do lado do Flamengo, tem Renato Abreu com 4 gols marcados. Primeiro, nós vamos com o bate-papo com as meninas do Flamengo, tá? Juliana Moreira, Melissa Mazei e Ana Mello. E prestem atenção no depoimento da Ana Mello, muito importante aí a respeito do caso Gerson, né? Colocando a nossa posição do Brasileirão, do Bendito Seja contra o racismo. Vai dar, Luciano. Bom, então, tem Fla-Flu na área, mas tem coisa mais séria para a gente falar, né? Afinal, eu queria saber a opinião de vocês sobre o seguinte, essa questão que a gente passou agora, né, com o Gerson, isso vai mexer com o time de alguma forma, de forma positiva, de forma negativa, porque assim, passar batido não vai, né? Porque, afinal, injúria racial é algo tão revoltante que não tem como passar batido, né? Até por isso que eu fiz questão, assim, de abrir essa sessão de perguntas com essa pergunta. E aí, assim, na ordem, Ana? Então, com certeza, eu acho sim que vai mexer com o time de uma forma positiva, se a gente levar em consideração que é uma situação em que o time vai ficar mais unido, entendeu? Todo mundo se solidarizou muito com essa situação do Gerson, e nesse ponto, né, vai
vai unir mais o time, não só o time em si, como o futebol, né, em geral, porque muitos outros atletas se posicionaram. É um assunto que realmente não pode ficar impune. Não tem como você, sendo ou não sendo negro, não tem como você não se posicionar sobre isso. Não, é o que falam, não adianta, não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracismo, entendeu? Com certeza. Então, assim, e negativamente, principalmente, eu acredito que vai ter impacto nos jogadores negros e principalmente no Gerson em si, que foi afetado diretamente, né, pelo Ramires. E, assim, é uma questão muito delicada que mexe muito com o psicológico, né, do jogador. E eu acredito, sim, que vai ter esse impacto no time, não tem como, mas assim, a gente tem que levar em consideração que o futebol, eu acredito que o futebol é uma arma muito importante contra o racismo. Porque, sim, é um esporte multicultural e os jogadores em si são formadores de opinião. Então, não tem como ser uma questão que... Você até citou uma questão importante, que eu até, quando me pediram para falar, fazer opinião a respeito do caso, né, da partida do Paris Saint-Germain, eu fiz questão de frisar que jogadores brancos precisam se posicionar. Tem que se unir, todos têm que se unir por essa questão, né? Porque é inaceitável, ponto. Não é uma questão que tem que ser de discussão, como o Mano mesmo. Você está se fazendo de vítima. Não tem discussão, o racismo é errado e acabou, né? É malandragem, pois é. Eu vejo também que o Bahia é um time assim que sempre se posiciona nessas causas sociais, assim, movimento de racismo e tudo. A atitude foi maneira, assim, de afastar o Ramires, né? Até julgado que ele vai ter o direito da defesa dele. Só que o Bahia favoreceu, assim, digamos, deu prioridade ao depoimento do Gerson, que foi a vítima, no caso. Eu acho bem legal. Sim, verdade. Porque eu acho que nem todos os times, hoje, fariam esse tipo de coisa que o Bahia faz. O Bahia sempre foi diferente nessas questões e agora ele não se mostrou o contrário. Não se omitiu, né? Isso, não se omitiu. E eu acredito, sim, que agora, nesse momento que está acontecendo de ter jogo que time sai de campo em forma de reivindicação, ter jogo que o jogador dá entrevista falando mesmo o que aconteceu. Eu acho que esse tipo de atitude, a curto prazo, obviamente, não vai resolver o racismo. Porém, é uma atitude que vai começar a fazer com que essas pessoas racistas, pelo menos, comecem a sentir vergonha de se opinar quanto a isso. É uma luta diária, né? De pouquinho a pouquinho, assim. Sim, com assim, igual o pé de campo histórico, o Gerson nunca tinha falado disso na mídia. Ele falou que não ia aceitar isso. E todo mundo, não só os jogadores do Flamengo, eu vi várias pessoas apoiando ele. Até o Neymar postou. Sim. Então, assim, achei bem legal. Não tem como você se omitir numa questão como essa, sabe? É questão de humanidade, não tem como. Com certeza. Até por isso, assim, Gabigol, a disciplina dele, que às vezes é um assunto recorrente. Você acha que já é uma coisa que ele tem que se ligar, ou já está virando algo que os atos já estão ficando meio que de marcação, como aconteceu na partida contra o Bahia? Bom, na minha opinião, eu acho o Gabigol, sim, debochado, digamos, e tem muitos juízes que não aceitam isso calado. Só que, particularmente falando da partida de ontem contra o Bahia, na minha opinião, foi um cartão vermelho, que o Gabriel falou que não se dirigiu ao árbitro, o árbitro falou que se dirigiu, ele vai tomar. Se for dar cartão vermelho para todo mundo que solta um palavrão, não resta um dentro de campo. Então, eu achei uma atitude, assim, extrema demais, entendeu? Assim, ele podia fazer uma advertência com ele, alguma coisa do tipo. Se foi ou não para o árbitro, quem vai saber, né? Porque a gente só sabe o que a gente viu, o que a gente leu na reportagem, mas eu também estava vendo os comentários de algumas jornalistas e muitas falaram essa questão, porque na hora ali, o sangue ferve, sabe? Você erra um passe e você xinga, você tropeça, você xinga, qualquer coisa você está xingando porque você quer ganhar o jogo. Então, às vezes, o árbitro leva para o Gabigol. Quem é Flamengo reconhece que ele tem um debochezinho ali, ele carrega uma ironia com ele, e isso pode irritar realmente outros jogadores, pode irritar, sim, o juiz, mas, cara, em 9 minutos, ele ser expulso, fez uma falta danada pra gente, que a gente passou um aperto, no fim certo, e ele faz falta, sabe? Então, eu acho que ele pode controlar um pouco essa questão,
mas eu também acho que, falando particularmente de ontem, foi um exagero o cartão vermelho. Lembrando que a gente está gravando esse vídeo um dia depois da partida contra o Bahia. Bom, agora... E aí, qual postura que vocês estão esperando diante de mais um clássico aí, agora no Fla-Flu? Enquanto o Botafogo, o time entrou um pouquinho ali desligado, né? Até tomou um susto no começo, mas depois o Botafogo pegou e se fechou para partir para o contra-ataque. E aí, Menezes, o que você acha? Dessa vez o time tem que entrar com tudo, partir para cima desde o começo? Olha, com certeza. A gente está disputando pelo título, então todo jogo é um jogo a ser ganho, todo ponto faz falta, até porque nós estamos atrás do São Paulo. Mesmo se a gente ganhar esse jogo que nós estamos atrasados, a gente fica a 2 pontos dele, então ganhar não é uma opção, é um ponto certo. Contra o Botafogo, a gente fez um gol no início do segundo tempo e eu particularmente achei que aí o time ia desencantar, ia fazer mais gol. Não foi assim que a partida se desenhou, né? A gente ganhou no 1-0 cru mesmo, e o Botafogo tá numa situação um pouco complicada. Então, acho que nós flamenguistas, acreditamos no geral que ia ser um jogo com mais gol e tal, até porque seria bom pra gente, porque o nosso saldo de gol não tá lá essas coisas. Então, seria muito bom pra gente. O Fluminense já tá numa outra postura, ele tá numa situação um pouco melhor, né? Mas mesmo assim, é um clássico, a gente entende que provavelmente vai ser um jogo difícil, concorrido. Mas o que eu espero é que o Flamengo entre na raça, que a gente não leve tanto gol, porque é muito difícil a gente sair de um jogo sem levar gol. Isso é uma coisa que incomoda muito, até porque é um critério de desempate, então é uma coisa que incomoda a gente sempre levar gol. Mas eu espero que o time entre na raça, a raça de um time que está disputando para ganhar um campeonato. Igual a gente fez no jogo passado, eu espero que a gente tenha a mesma raça de ganhar, de fazer gol e de realmente querer a vitória, e não com jogadores apáticos a um jogo tão importante pra gente, com pontos tão importantes. Isso que a Melissa falou é muito verdade para todos os flamenguistas, cara. Dá uma raiva. Todo jogo o Flamengo começou ganhando do Bahia, agora vai, né? Assim o Bahia ficou mais claro ainda, né? 3 gols assim, né? Relâmpago, né? Exatamente, o flamenguista ficou assim, totalmente em choque. Então é uma coisa que tem que melhorar muito, eu acho, para encarar o Fluminense aí, porque se der mole, igual a Melissa falou, a gente não pode perder. É a única coisa que a gente tem para disputar, cara, o brasileiro agora. E a gente tá, tipo assim, na cola do São Paulo, né? Então, assim, existe chance? Existe. Mas ele tá com raça, torcer o tropeço do São Paulo para poder ajudar a gente, tentar não perder, né? Exatamente. Bom, agradeço a participação de vocês, então, meninas. Agradeço a participação da Ana também. Essa vai ser fácil de você editar. Vai. Foi curto e grosso. Valeu. Se você quiser acompanhar o pré-jogo e pós-jogo do Fla-Flu, vá lá, o Bendito Seja o Futebol, é o Bendito Seja o Futebol Carioca. Tchau. Ok. Agora falamos de Flamengo, então vamos para o outro lado agora. Trazer as palavras das meninas do Flusão, as colunistas do Fluminense, Jéssica Rocha, Cláudia Magalhães e Vitória Ayad, trazem aí toda aquela leitura a respeito do momento do Flusão, antes para esse primeiro jogo do ano, primeiro clássico do ano. Segue aí com o Fla-Flu. Então, eu vi o depoimento aí recente do Dani Barcelos, ele meio que deu uma certa abafada ali nos últimos tropeços. Vocês acham que falta ali um pouco o time dar uma assumida um pouco nas atuações ruins? Vocês acham que há algum sinal ali de que o time está acomodado ou meio que se conformando com a proximidade ali com o G6 e o G4? Jéssica, o que você acha? Então, eu vou tentar falar da forma mais sincera, como eu sempre falei. Acho que nenhum torcedor mais otimista imaginaria nós estarmos aonde a gente está nessa tabela. Diante dos anos anteriores, em que nós brigamos sempre para cair, né, para ficar naquela meiuca para baixo, lutando para não cair, fazendo conta de que a gente ganha, mas aí o fulaninho tem que perder. Então, eu acho que acomodado não seria a palavra diante da realidade que o Fluminense está vivendo hoje. É o que eu falo. Nem o torcedor mais otimista imaginaria a fase que a gente está vivendo hoje. Eu mesma era uma das que mais falava mal, mas, assim, nem imaginaria
que estaríamos aonde nós estamos. Então, acomodado, eu acho que não seria a palavra. Assim, eu tenho total realidade das limitações do meu time, do elenco, e sei que damos alguns vacilos em alguns jogos. Vamos supor, vencemos do Inter, né, que estava lá em cima, e empatamos para o Bragantino e perdemos para o Atlético Goianiense. Então, assim, são pontos que a gente adora doar, né, para os mais necessitados, e que acaba, né, fazendo com que a gente, de alguma forma, saia prejudicado, seja lá na parte de baixo da tabela, ou seja lá na parte de cima. Mas acomodado, acho que não seria a palavra diante da realidade em que nós vivemos e que nós vivemos nos anos passados. Então, acho que o torcedor falasse que estava acomodado, assim, seria até um pouco injusto diante de tudo que a gente já passou. Então, acho que o torcedor, ele tinha, assim, que estar surpreso. Acho que o torcedor, óbvio, merece mais, né? A gente sempre quer mais, a gente sempre quer o time lá no topo, mas diante da realidade que a gente vive hoje, das limitações do nosso elenco, eu acho que acomodado não seria a palavra. A gente tem que, óbvio, que manter, que continuar vencendo, mas nós sabemos que pela frente não vai vir coisa fácil. Tem Flamengo, que é um clássico, mas acomodado acho que não seria a palavra certa diante dos anos anteriores que nós já passamos. Então, acho que o torcedor do Fluminense ele tem que até estar um pouco confiante, né, diante das realidades passadas. No papo, Vicky, na prévia da 27, trocando ideia ali com a Dani, com a Gabi Sagu, eu falei a respeito do trabalho do Daí, né? Elas deram ali o aval delas, e agora eu queria falar com vocês do trabalho do Marcão. Tá agradando, desagradando, ou ainda é cedo para fazer qualquer questionamento a respeito do trabalho dele? Então, eu acho que o Fluminense funciona como um sistema de gratidão, assim. O que o Marcão fez com a nossa equipe no ano passado, que conseguiu manter a gente na Série A, porque a gente estava passando sufoco, a gente é muito grato ao Marcão. O Marcão é uma figura muito importante dentro do clube, mas no time que a gente tem hoje, e onde a gente está brigando, onde a gente quer ficar, eu acho que eu sempre, desde que anunciaram que ele seria o substituto, eu já não gostei. Como torcedora mesmo, porque sinto que o Marcão tem todas as qualidades para ser auxiliar. Não sei se ele, a beira do campo, ele consegue fazer um trabalho excelente. Os 2 jogos que ele foi, que ele já estava como comandante do time, já não me agradaram, umas substituições assim que eu realmente não consigo entender até agora. Eu tenho muitas críticas ao Marcão e acho também que é cedo eu criticar. E eu gosto de pagar a língua, eu gosto de criticar para ver se a coisa funciona. Mas tá muito difícil de acreditar num trabalho que vai ser diferente, porque ele tem colocado todos os medalhões em campo, ele insistiu no Fred até o último minuto no último jogo. Então, não sei até que ponto ele é um treinador ou ele quer fazer aquela boa praça com os amigos dentro do clube, entendeu? Mas a gratidão pelo Marcão é enorme. Eu entendo que ele é uma figura muito importante para o clube, mas hoje, para onde a gente quer brigar, se a gente quer várias Libertadores ou Sul-Americana sem passar sufoco, eu acho que o Marcão não seria uma opção tão boa. Aí, Cláudia. Vamos falar agora do clássico em si, né? Primeiro jogo do ano. É verdade. Vamos começar com o Fla-Flu. E o Fluminense foi o time, em 2020, foi o time que mais incomodou o Flamengo ali nos clássicos, né? E eu queria saber de você, o que faltou para sair com a vitória do primeiro turno? O que o Fluminense precisa fazer agora, né, para conseguir os 3 pontos de Flamengo já nesse início de 2021? Pois é, né? Como você bem falou, o Fluminense foi o clube que mais incomodou o Flamengo nos clássicos. A gente lembra bem aí a final do estadual, como foi, né? Na Taça Rio, o Fluminense venceu e posteriormente acabou perdendo ali o Campeonato Carioca no outro jogo. No caso específico da Taça Rio ali, né? A gente até tinha. O Jesus era o técnico do Flamengo na época, ele até ressaltou que o Fluminense foi o time que ele mais teve dificuldade ali no Campeonato Carioca, ao longo ali de enfrentamento mesmo, né?
E assim, e ali a gente, não desmerecendo o time do Flamengo, o pessoal sabe aí o elenco que tem, a gente sabe ali que é um time que hoje tem um elenco que você substitui os 11 e ele não perde a qualidade ali pelo elenco que se tem. Mas o Fluminense acabou perdendo ali, até no Campeonato Carioca mesmo, por erros. Nós tivemos erros individuais ali que fizeram o Fluminense perder, e ali a gente ainda estava nesse negócio da pandemia do joga, não joga, treina, não treina. O Flamengo era um time que tinha começado a treinar anteriormente, e isso faz uma diferença absurda. O Fluminense ainda via em treinos, né? Dentro de casa, os jogadores sendo acompanhados virtualmente, então não estava liberado para treino em campo, e por mais que se mantenha ali um treino aqui, outro ali, é muito diferente do treino em campo e também, né, do treino em equipe, porque uma coisa é eu treinando em casa para manter a forma, outra coisa é eu fazer um treino tático, acompanhar uma parte mais técnica ali, que isso não pode ser feito tanto antes, mas ossos do ofício, não foi só o Fluminense que passou por isso. Eu acho que o que faltou ao Fluminense, às vezes, é um pouco de atenção. O que a gente vê até hoje, né? Isso a gente vai pegar, pega o clássico contra o Vasco, pega o último jogo contra o Atlético Goianiense, e aí o Fluminense, às vezes, tem erros individuais e uma falta de atenção. O clássico contra o Vasco, o Fluminense poderia ter feito uns 3-0 no primeiro tempo, tranquilamente, ter matado o jogo. Mas ali naquele último passe, falta um detalhe, falta um chute mais certo, falta tu ajeitar um pouco o chute, uma coisa mais forte e tal. E aí o que acontece? Aí o adversário começa a jogar em cima do seu erro. Com isso, o Fluminense acaba tomando uma pressão do adversário e aí sente. E aí nem sei, às vezes aí já entra no segundo tempo, que aí o adversário percebe, ele tá com uma falha no setor X, eu vou tentar botar alguém jogando por ali. Então, o que dificultou o Fluminense, mesmo sendo o Fluminense o time que fosse o calcanhar de Aquiles, digamos, no Flamengo, que faça jogo de igual para igual, porque, gente, não adianta, né? Clássico é clássico, e por mais que aqui no Rio tenham tentado colocar outros clássicos como maior do que isso, o Fla-Flu não tem jeito. Aqui no Rio é o maior, pode quem quiser falar, mas não tem outro que tenha essa hegemonia, essa coisa que tem o Fla-Flu. Você pode pegar, às vezes, o Fluminense numa fase nem tão boa e o Flamengo numa fase boa, e você vê, vai lá, o Fluminense ganha. Ou vice-versa. O Fluminense já ganhou títulos assim, o Flamengo também. E assim a gente vai, é sempre um clássico, porque a gente pode, na teoria, apostar em um. Mas quando vem o jogo na prática, a coisa muda de figura totalmente. Bom, meninas, valeu pela participação de vocês. Se vocês quiserem ver todos os detalhes a respeito do Fla-Flu, pré-jogo, pós-jogo, acesse lá, Bendito Seja Futebol, assim lá, Bendito Seja Futebol. É o do Rio de Janeiro, logo azul, só procurar no Instagram, tá? Veja todos os detalhes a respeito do clássico que nasceu 40 minutos antes do nada, como dizia Nelson Rodrigues. Tchau, tchau, meninas, até mais. Ok, saímos de um tricolor para o outro. Tem Bragantino e São Paulo, reedição da final de 1991, né? O Bragantino, que nunca venceu São Paulo em edições do Campeonato Brasileiro. São 12 jogos até hoje, 6 vitórias do São Paulo, 6 empates. Temos aí 17 gols marcados pelo Tricolor, 10 gols marcados pelo Red Bull Bragantino na era do Bragantino, certo? Em 98, tivemos a vitória do São Paulo com o placar de 2-1. No primeiro turno, a partida terminou empatada em 1-1, certo? Artilheiros, temos aí do lado do São Paulo, Miller, 2 gols marcados. Do lado do Bragantino, são 10 jogadores diferentes. Quando tem jogadores com um gol só, eu não considero artilheiro, certo? Para falar do tricolor, vamos agora com as cronistas Vanessa Coelho, que tem o sobrenome italiano que eu esqueci, Rita Duarte e Gabi de Oliveira. Sim. Eu não consigo ficar falando da parte política do time, mas é o que está no noticiário mais recente de São Paulo, essa questão da troca do executivo do futebol. O que você acha, sim, Vanessa, a respeito dessa troca do executivo de futebol logo agora? O Júlio Casares tinha que fazer isso logo agora. Você acha que isso, às vezes, de repente, pode influenciar de uma forma negativa? No momento que o São Paulo vive um momento mágico, uma fase incrível, e você acha que isso pode mexer de alguma forma ali dentro de campo? Eu acho que sim, porque, de certa forma, tudo que o São Paulo vem vivendo nos últimos anos, politicamente falando, né, mesmo a gente às vezes não querendo envolver, ele acaba influenciando dentro do campo, acaba influenciando na fase que a equipe vive. Então, eu acho que nesse momento, o Júlio ele tem que ter todos os cuidados necessários e ele deveria ter desde esse início. A questão do Raí, né, ele fez a proposta para que ele fique até o fim de fevereiro de 2021, até que acabe os campeonatos. Eu acho que ele fez muito bem em tomar essa atitude. E tem aquela coisa que aí eu acho que a gente tem que pontuar aqui. É óbvio que os candidatos sempre vão fazer campanha quando eles estão, né, para chegar a esse cargo,
ainda mais pelo que o São Paulo vem vivenciando nos últimos anos com o Leco. Então eles vão fazer promessas, eles vão falar o que eles querem, eles vão prometer, porque é parte do que eles precisam para ganhar palanque, para ganhar apoio de torcida, das pessoas que estão ali dentro. Mas eu acho que o Casares fez essas promessas de mudanças, obviamente num momento que ele se lança para essa candidatura em que o São Paulo ainda estava meio instável. A gente ainda vivia um momento de instabilidade que a gente não sabia se o Diniz ia continuar, se o Raí ia permanecer, como que as coisas iam acontecer. Então agora, eu acredito que como as coisas estão caminhando para um lado positivo, né, a torcida está percebendo isso, eu acho que ele vai sim manter os pés no chão, acho que ele já está fazendo isso, acho que essa proposta que ele fez para o Raí já foi um sinal de que ele vai ter cautela, e eu acho que qualquer tipo de mudança nesse momento tem que ser muito bem pensada, porque na minha visão, mesmo que seja política, uma engrenagem que a gente mudar, uma engrenagem que sair ali do eixo, pode sim afetar todo o trabalho que a gente está tendo. Então, eu acho que ele tem que ir com muito cuidado para 2021, para que essa transição, mesmo que ele queira fazer alguma mudança, e ele está no direito dele, eu acho que a questão política também envolve isso, né? Assim como numa empresa a gente troca de funcionário, enfim, o futebol tem esse lado delicado, então eu acho que ele tem que ir com calma. E, dando sequência mais ou menos ao que a Vanessa falou a respeito assim, de qualquer coisa pode surgir e tal, agora tem a questão assim, do São Paulo ter que se dividir entre duas competições, né? E assim, estando no topo da tabela, né, com 6 títulos nacionais, e querendo ganhar a Copa do Brasil, você acha válido o São Paulo poupar time para o Campeonato Brasileiro contra o Red Bull, dar mais atenção para a Copa do Brasil? Bom, eu acho que o São Paulo não deveria poupar time nenhum, porque já são anos e anos que a gente não ganha título, né? Então, assim, quem quer ser campeão tem que jogar todos os jogos. Não adianta ficar nessa de poupar time, não adianta falar, vamos se dedicar mais no Campeonato Brasileiro, ou então na Copa do Brasil. Eu acho que o jogo tem que ser jogado. Então, tem que ser jogado contra o Grêmio, tem que ser jogado contra o Red Bull, independente de qual situação esteja o outro time adversário. Eu acho que o São Paulo tem que jogar todos os jogos mesmo, e esse negócio de poupar, a gente não tem mais tempo para isso, né? A gente tem que correr atrás do nosso, porque, como eu disse, está uma seca de títulos aí, quase 8 anos. Agora, falando ainda a respeito do adversário de vocês, o Red Bull Bragantino agora deu uma vacilada e voltou para a disputa contra o rebaixamento. O que é melhor para o São Paulo agora, né? Ali na liderança, encarar o time da parte de baixo ou o time da parte de cima da tabela? Então, pensando, tem dois lados, né? Tem aquilo de o time, quando tá brigando contra o rebaixamento, ele entra como ele pode para se livrar disso. Então, em jogo, ainda mais com um time grande, assim, por exemplo, o São Paulo, que é líder, né? Eles vêm para tentar ganhar, para ganhar aquela moral também com a torcida, né? Ganhei do líder e tô fugindo do rebaixamento. Mas também tem aquilo que os que estão no topo da tabela querem ganhar para também falar que ganhou do líder e para disputar a disputa da liderança, né? Ainda tá rolando bastante. Então, acho que é complicado, porque o Red Bull também não tem um elenco ruim, o elenco deles é bom, então acho que é mais do São Paulo não vacilar, mas tem esse perigo com todos os times, né? Os que estão nos primeiros lugares da tabela querem a disputa pela liderança também, e os que estão na zona de rebaixamento tentam brigar para não ser rebaixado. Então, acho que no momento tudo é perigo, e todo jogo tem que ficar atento para não vacilar, igual alguns jogos que o São Paulo deveria ter ganhado e não ganhou. E não vacilar para manter a liderança. E o Red Bull é um time muito bom, então a gente já sabe, né, do histórico que a gente tem com eles ainda esse ano. Então, qualquer time é perigoso no momento. Bom, se você quiser saber todos os detalhes a respeito da partida de São Paulo contra o Red Bull, siga lá, bendito seja o de São Paulo, bendito seja o futebol, _SP. Lá tem pré-jogo, pós-jogo da partida. Valeu então, meninas, pela participação e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Agora tem mais time gaúcho. Internacional, Ceará e Inter vão se enfrentar. Já fizeram 15 jogos até hoje, né, pelo Campeonato Brasileiro. 5 vitórias da equipe do Inter, 6 empates, 4 vitórias da equipe do Ceará. O Ceará costuma
ser uma pedrinha no sapato do Inter. 14 gols do Inter, 13 gols do Ceará. Apesar de ser pedrinha no sapato, o Internacional venceu lá e venceu por 2-0 no primeiro turno. A última vitória do Ceará foi ano passado, 2-0. E artilheiros, temos do lado do Ceará, Jorge Costa com 2 gols, do lado do Inter, Luiz Fernando Flores com 2 gols. Agora sim vocês acompanham o sotaque gaúcho perfeito com Maressa Sampaio, Juan Ortiz e Mário Fiore falando aí do Colorado. Bagorias, segue aí. Vou falar um pouco para a Maressa e seguindo essa linha dessa questão do treinador, mas agora rolaram as eleições do Inter e está tudo indicando aí que há um acerto encaminhado com o Miguel Ángel Ramírez. Até a gente falou disso, né, no boletim de mercado da bola, né, com a Mari e com a Andriele. Você acha que pode prejudicar o trabalho do Abel, assim, de alguma maneira? Até ele já deu declarações falando ali que ele só quer saber que passem a verdade para ele. É uma situação bem complicada, porque quando o Abel veio, ele sabia que seria um contrato até fevereiro, né? Nada foi escondido dele, ele aceitou essa condição, sabia que muito provavelmente teria uma nova direção e que essa nova direção poderia vir com ideias novas. Então, até então, em nenhum momento o Abel foi enganado a respeito da situação real do que vai acontecer ano que vem. Saíram algumas informações de que ele não teria interesse em continuar, já sabendo que o Miguel Ángel Ramírez está vindo. Ele, a princípio, estão dizendo que ele pode ficar mais 1 ou 2 jogos e depois já sair. O ideal, eu acredito que seja uma transição entre o trabalho dele e o do Ramírez, se vier a se confirmar o Ramírez, porque o Abel é um cara muito identificado com o Inter, então para essa saída dele precisa ser feito de uma forma que não queime um ídolo, né? O Inter muitas vezes já não foi muito bem sucedido nisso de preservar os ídolos, como o Fernandão, por exemplo. Até mesmo com o D'Alessandro a gente já teve alguns problemas. Ele saiu e depois voltou. Então tem que ter muito cuidado. É o maior técnico da história do Inter e tem que fazer essa transição. Só que a gente tem que lembrar que o Miguel Ángel Ramírez, ele não vem só para ser o treinador da equipe profissional. Ele vem num grande projeto justamente disso que estava sendo conversado aí, de valorização da base, de unificação dos trabalhos do profissional com a base. Essa é a especialidade dele, é isso que ele estudou na vida dele. Faz 1 ano só, né, praticamente, que ele está, 1 ano e pouco que ele está no profissional do Del Valle. Antes ele era um cara da base, ele era um formador de atleta. Então, isso vai mudar muito. O Abel, ele já vem usando, claro, alguns meninos da base, mas a formação vai ser muito antes, né, do sub-20, vai ser lá no sub-17, enfim, vai mudar tudo. O sistema de jogo do Miguel Ángel Ramírez, ele vai ser espelhado com certeza na base. Então não tem como o Abel continuar. A gente sabe que, por mais que o Abel tenha seu valor, ele é um motivador de vestiário, ele realmente tem o vestiário na mão hoje, a gente vê isso. A gente não vê muita organização no time do Inter, mas a gente vê que os jogadores estão dando ali o sangue, e muito é por causa do Abel. A gente tem que dar esse crédito para ele. Mas em termos assim, de um estilo de jogo que o torcedor quer ver e que viu um pouco com o Kudê, que é um jogo mais propositivo, mais organizado, eles não têm entregado. Então, vem o Ramírez aí com um estilo completamente diferente dele, do Kudê, inclusive, porque é um estilo mais do chamado jogo posicional, né? Que é uma coisa que os jogadores não estão acostumados, não sabem o que é isso, nunca fizeram, então eles vão precisar, porque assim, eles vão precisar de tempo. O Brasileirão termina em fevereiro, 1 semana depois começa o Gauchão. Então não tem como a gente esperar até fevereiro para o cara começar a treinar esse estilo de jogo, que a gente sabe que vai ser muito pesado até pegar, vai precisar de meses ali para os jogadores absorverem essas informações. Então, por mais que a gente goste do Abel, ame o Abel, que ele esteja um ídolo, é preciso sim analisar que a temporada começa em fevereiro, termina e começa em fevereiro, e até lá a gente tem que lutar contra o tempo para implantar esse estilo. Então, infelizmente, vai ter que ser assim. Eu quero acreditar que o Abel vai sentar e conversar com a nova direção, a nova direção vai explicar isso para ele, e ele vai aceitar ser um cara assim, que receba o Miguel Ángel Ramírez, sabe? Mostre o clube, a importância dessa camisa para ele, o que é o significado, o clube do povo, esse tipo de coisa que o Abel tem capacidade de fazer isso. Então, assim, seria uma transição que não iria ferir ninguém, sabe? Tem que manter o respeito. É isso que eu espero. E espero que o Abel entenda isso também, embora não seja muito fácil. Né? Porque o cara é o comandante. Então fica complicado. Também, né? Vai chegar um cara de 36 anos, né, para dividir com ele.
É difícil, mas eu espero que eles consigam conversar e colocar essa ideia aí de transição conjunta. Então, falando desse próximo jogo do Inter, Mariana, me fala aí, o Abel está cercado de críticas por todos os cantos e tal, mas, assim, talvez se a gente pode tirar um ponto positivo, aí pode dizer que ele tem aproveitado ali jogadores que têm vindo, né, da base, que tem uma origem no Internacional. Você acha que isso aí pode ajudar, incentivar, entendeu? A aproveitar mais o que o Inter tem dentro de casa, aproveitar ali a base? Assim, eu acho que o Abel, desde a chegada dele, né, ele sofreu muitas críticas em relação à sequência ruim de jogos que o Internacional fez. A gente não conseguia alcançar a vitória de maneira nenhuma, embora isso agora tenha melhorado, né, mas a gente ainda foi eliminado da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, então a situação foi complicada. Agora o Inter vem crescendo um pouco, vem melhorando, ao meu ver, assim, jogando melhor, mas é importante a gente pontuar sempre os prós e contras também, né, apesar das críticas, tem pontos positivos, eu acho que realmente essa questão do Abel aproveitar os jogadores da base é bem importante, acho que tu valorizar aquilo que é teu, o jogador que é formado no Beira-Rio é uma coisa bem importante, a gente vem vendo jogadores com bastante potencial, né, ao meu ver, assim, o Peglo, o Praxedes são guris que têm muito potencial, o Heitor na lateral também, entre vários outros ali que a gente tem formados em casa e que a gente pode aproveitar. Eu acho que o Abel tá certo, acho que a gente precisa valorizar, mas para a gente valorizar tem que colocar os guris para jogarem, né? Então eles precisam de mais minutos, eles precisam de mais campo para então ter essa experiência, para melhorar como jogador, para serem lapidados, como a gente diz assim, e então demonstrar potencial e poder, quem sabe, jogar e ajudar o Inter a conquistar outros títulos, né? E contribuir bastante para o nosso time. Eu acho que os guris, a gente tem que cuidar também, porque a torcida pede muito a valorização, né, dos guris, mas na hora de criticar, às vezes pegam muito pesado. Na partida que o Inter jogou contra o Boca e acabou sendo desclassificado, ali na questão dos pênaltis, acho que foi uma decisão errada colocar o Peglo para cobrar um pênalti tão decisivo, né, sendo que ele só tem 18 anos e tem pouca experiência de jogo, então não adianta a torcida criticar pesadamente o guri, sendo que ele tá recém começando, e não é assim que tu começa valorizando, tu tem que ir aos poucos, ele tem que ter essa experiência de campo, tem que ir, né, com calma para que a gente possa, então, ver esse crescimento, essa evolução do jogador, não dá para criticar tão pesadamente como foi. Mas, enfim, eu Então, acredito... a Maria está falando a respeito, né, da questão de valorização dos ídolos, né, que o Internacional precisa trabalhar, e agora a gente tem, né, essa saída aí do D'Alessandro. Eu queria saber de você de que maneira a equipe vai sentir essa saída, tecnicamente e também fora do campo ali pela questão da liderança que ele apresenta. Então, né, perder o D'Alessandro sempre vai ser algo sentido. Tecnicamente, assim, falando só do ano de 2020, o D'Alessandro é uma reserva de luxo que a gente tinha aqui no clube, né? Ele não vinha sendo mais titular, ele estava, o papel dele estava muito mais como líder do vestiário do que propriamente líder em campo, né? Dentro ali das quatro linhas. Claro que o time vai sentir, a torcida também vai sentir, porque a gente tem ali, às vezes a gente fala, né, da zona de conforto, do vestiário, né? Mas o D'Alessandro virou a nossa zona de conforto para nós torcedores, porque quando ele não tá, a gente cobra por que ele não jogou. E quando ele joga e às vezes não consegue corresponder, a gente cobra por que ele jogou e por que não foi utilizada uma outra peça. Então a gente está vivendo esse faz no mínimo uns 2 anos que a gente está vivendo nesse drama, né, de D'Alessandro joga, D'Alessandro não joga, e eu acho que como foi dada assim toda a despedida dele, a maturação da ideia, né, dele sair do clube, porque ele não vai se aposentar, né, ele só vai sair do Internacional, eu acho que foi uma maneira bem conduzida, assim, para a equipe, até a própria equipe não sentir tanto esse peso da saída dele, né, foi tudo bem programado, bem pensado, como ele mesmo disse, né, na entrevista que ele deu, na coletiva que ele deu, anunciando, né, a saída do clube, dizendo que ia cumprir o contrato até o dia 31. Então, foi uma maneira bem conduzida para a equipe não sentir tanto. Claro que
ano que vem, né, quando cair realmente a ficha que não vai estar mais lá no vestiário, que não vai, ele não vai ser mais o escudo, né, de muita gente, daí que a gente vai ver como é que o grupo vai reagir. Mas é uma perda sentida. Eu estou muito sentida porque eu acho que o D'Alessandro merecia uma despedida com 50 mil colorados gritando o nome dele. Eu espero de coração que quando ele decida realmente se aposentar do futebol, que ele volte para casa dele, que é aqui no Beira-Rio. Bom, Gurias, agradeço demais a participação de vocês. E se você quiser acompanhar pré-jogo, pós-jogo, todos os detalhes da partida do Inter contra o Ceará, acompanhe pelo Bendito Seja. Siga lá, Bendito Seja Futebol, _ Gaúcho. Até mais. Tchau, tchau. Falando de um alvinegro, vamos partir para outro. Vasco. Os torcedores do Vasco sempre me corrigem. É Vasco. Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Foram 11 jogos até hoje. 6 vitórias do Vasco, 2 empates, 3 derrotas. 9 gols do Vasco, 6 do Atlético Goianiense. Primeiro turno, o Vasco acabou perdendo com um placar de 2-1. Vinha vencendo a partida. E as últimas vitórias vieram em 2017. 2 vitórias do Vasco com um placar de 1-0. Artilheiro do confronto, o cara lá do primeiro turno, Kaiser. Está até no Atlético Paranaense agora, né? O Kaiser fez 2 gols naquela partida e é o único jogador com 2 gols neste confronto. Para falar do Vascão, a gente traz aí as cronistas Adriana Ribeiro e Naira Freitas. Vai dando sua... Então, eu estou falando aqui da 27ª até a 31ª rodada, o Vasco vai encarar ali 5 adversários, né, diretos nessa luta contra o rebaixamento. Naira, o que você acha? Agora é hora, tudo ou nada, é hora de alavancar, e assim, o Vasco tem condições de dar essa disparada? Tem muita, é só os jogadores quererem, de fato, assim, porque o elenco do Vasco é um elenco limitado, mas é um elenco esforçado quando ele consegue. A gente viu no domingo que não foi um jogo 100%, mas foi um jogo que ele conseguiu manter 1-0, dava para fazer mais, mas a defesa conseguiu manter. O ataque, o meio-campo ainda está bem deficiente, mas o ataque, assim, está começando a fluir melhor. E eu acredito sim que o Vasco vai conseguir alavancar e vai conseguir sobreviver mais um ano na Série A. Você agora, a respeito da situação política, né? Aparentemente, né, parece estar se contornando um pouco, né, depois de ter decidido essa questão, né, do Jorge Salgado como presidente. Estão falando da saída do Ribamar, do Felipe Bassos, estão falando também da redução da folha salarial, né, cortando ali alguns jogadores caros, como o caso do Breno, e também há uma promessa ali de que o Salgado ele quite ali os atrasados, tanto de funcionários quanto de jogadores. Você acha que isso aí vai dar ajudar a melhorar ali, a contornar o ambiente do Vasco? E você acha que isso é fundamental até para isso de dentro de campo? Eu acredito que sim. O Jorge Salgado aparentemente vai fazer um ótimo trabalho. É até um pouquinho complicado falar de política, porque tem muita oposição, né, de vários lados da torcida, mas eu particularmente acredito no trabalho dele. O Vasco precisava desses novos ares, né? Esquecer um pouco essas raízes de Eurico que ainda estava dentro do clube e vinha prejudicando a gente. Não tem como negar isso, infelizmente. Eu acho que em tão pouco tempo ele já vem mostrando resultados, né? Como você falou, cortando jogadores que não dá mais, como Ribamar, Felipe Bastos, Ramon e Breno, que já se formaram no departamento médico, né, de tanto tempo que estão lá. Então, eu vejo o Jorge Salgado como um presidente que tem pé no chão e que ele realmente ama o Vasco, né? Que era isso que a gente precisa, um presidente que tenha pé no chão e, além de tudo, que ame o time e lute por esse time tão grande que é o Vasco, né? Precisamos disso, e então eu acredito que ele vai manter esse bom trabalho, que ele já vem mostrando em tão pouco tempo. Para fechar agora, Naira, eu vejo alguns analistas, né, dizendo, né, que o Vasco surpreendeu ali na partida contra o Santos por ter melhorado bastante o setor defensivo. Você acha que é o suficiente, principalmente assim, porque até na live que a gente teve, às vezes ali a Lorena falou que o Vasco poderia ter aproveitado um pouco melhor
as aberturas que o Santos estava tendo, né? Você acha que, às vezes, também pensar um pouco no setor de criação, principalmente, às vezes, na ausência do Benítez, né? Seria um outro foco se pensar? O que você acha? É o suficiente só melhorar o setor defensivo? Não, não é suficiente, assim, a zaga tá bem mais entrosada no jogo contra o Santos, a gente deu para perceber um pouco, mas o meio-campo ainda tá muito vazado. Sem o Benítez, eu acredito que a gente não vai conseguir, assim, formar uma jogada. Ele faz muita falta e, assim, pro time poder ir para frente, precisa de alguém que pegue e jogue para frente, né? Que faça o meio-campo. E isso, a gente é muito eficiente disso. Então, pro time conseguir alavancar para ir mais para frente, a gente precisa de um meio-campo. Só a defesa não é o suficiente. O Vasco precisa de um meio-campo e de um ataque melhor. Quem sabe com a saída do Ribamar a gente consegue, né, ter um alívio, mas só esperando mesmo. Bom, então, se você quiser acompanhar pré-jogo, pós-jogo, todos os detalhes da próxima partida do Vasco, acesse Bendito Seja o Futebol. Siga lá, Bendito Seja o Futebol. É o do Rio de Janeiro. É o do logo azul. Vocês vão achar lá, beleza? No Instagram. Valeu, meninas, pela participação de vocês. Até mais. Agora sim vamos falar de derby paulista. Como eu gosto desse clássico. Como eu gosto, por quê? Porque eu sou santista, então eu só acompanho, só assisto. Entendeu? Não tem que tomar parte de ninguém. Entendeu? Já dizia ali o filme do Hugo Giorgetti, né? Boleiros, filme de 1998, né? Onde um personagem do Guima Duarte fala lá: você não sabe o que é o Palmeiras e Corinthians. Eu gosto demais desse clássico, gosto demais. Enfim, Boleiros, era uma vez o futebol. Procurei, eu acho que tem no Globoplay, se não me engano. Vamos falar de Corinthians, Palmeiras e Corinthians, né? Só acho que. Primeiro, pelo histórico do Brasileirão só. Não. Se vocês quiserem botar aí nos comentários, criticar, para criticar, mas eu vou seguir a regra. Histórico só no Brasileirão. São 22 vitórias do Palmeiras, 17 do Corinthians, 22 empates em 61 jogos. 75 gols do Palmeiras, 58 gols da equipe do Corinthians. Eu vou dar uma colher de chá e vou falar o histórico geral, porque senão os corintianos vão ficar loucos comigo aqui, né? Certo? Então vamos lá. Até pesquisei, já foi aqui direto no Wikipédia. Derby paulista, temos aí 128 vitórias do Corinthians, 128 vitórias do Palmeiras, 111 empates em 367 jogos. Beleza? Não vou falar o número de gols, porque senão eu vou causar mais polêmico com os corintianos. Segue o jogo. Vamos agora para os resultados. Os últimos resultados. Primeiro turno, o Palmeiras venceu por 2-0. O último vitória do Corinthians foi 1-0 em 2018. E aí, tratando dos artilheiros no Brasileirão, temos Mirandinha, jogador dos anos 90 do Corinthians, 4 gols marcados, enquanto do lado do Palmeiras a gente tem Rivaldo, 3 gols marcados, tá? Primeiro vamos falar de Palmeiras. Palmeiras vão trazendo a dupla Laísa Pavani e Laiane Santos, e também Maria Eduarda Brito, para falar do Renão. Segue, Luciano. Então, estou pensando em surgir algumas oscilações ali no time do Palmeiras, né? Agora sob o comando do Abel. Eu digo isso assim, pelo que ele mesmo falou, né? Ele contra o Internacional. Ele chegou a admitir, né, que a equipe não foi bem, né? E aí eu queria saber se você concorda e também, assim, e principalmente, se você acha importante o técnico ter essa postura, né? Porque até quando no Luxemburgo, às vezes o pessoal também criticava muito que ele não admitia que o time estava mal, né? Ele deixava passar. Tudo estável. Pois é. Fala Então, aí. eu acredito que sim, eu acho que essas oscilações, elas são naturais, porque eu acho que não tem como você manter o nível de futebol altíssimo disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo, e todos esses jogos, essa sequência complicada que o Palmeiras está tendo. Então, eu acho que as oscilações, elas são normais, assim, querendo ou não, e eu acho que é extremamente importante o Abel Ferreira ter essa postura de admitir, assim, para melhorar a qualidade técnica do time, para apresentar um nível de futebol melhor, maior. Então, eu acho que sim, concordo. Então, e esse calendário apertado ainda, junto aí com o vírus que no YouTube não posso pronunciar o nome, enfim, de certa forma desgasta os jogadores, né? Porque até o Abel falou, estava vendo uma coletiva do Abel falando que os jogadores eles contraem o vírus
e depois há um certo desgaste e aí tem gente que não quer nem saber. Enfim, mas essa situação preocupa, assim, de alguma forma, assim, agrava mais o desgaste, até porque o Palmeiras foi um dos times que mais sofreu com esse vírus, né? Daí, então, sei lá, você acha que é hora de abrir mão do Campeonato Brasileiro, até porque o time está na semifinal da Libertadores, está bem na Copa do Brasil. Eu acredito que a gente sonha muito, né? Então, os 3 títulos pra gente seriam ótimos. Só que no momento eu acho que é esquecer um pouco, não falar vamos deixar pra lá e quem ganhar ganhou. Não, é esquecer um pouco e focar nas semifinais que estão aí. No momento é mais importante pra gente uma Libertadores do que um brasileiro. A Copa do Brasil também é bem mais importante pra gente do que um brasileiro neste momento. E acredito que se o Palmeiras se manter no G6 este ano, tá bom pra gente. Ano que vem a gente tenta um brasileiro novamente. Mas o foco principal seria Libertadores e Copa do Brasil. Pavone, o clássico com o Corinthians nessa hora atrapalha mais, desgasta mais, afinal, seja com uma vitória ou com uma derrota, clássico ali é sempre cansativo, né? É uma pressão a mais. O que você acha? Eu acho que derby é sempre derby, independente da situação que o Palmeiras estiver em qualquer que for o campeonato. A gente podia ter sido campeão de tudo. Enfrentar um derby é sempre enfrentar um derby. Para mim, o derby ele é literalmente o divisor de águas. Ele pode, apesar de ser num momento que o Palmeiras tem muitos jogos, ele pode levar o Palmeiras do céu ao inferno. A gente pode ganhar e voltar para todas as competições com uma força dobrada, porque ganhar um derby faz o time crescer, querendo ou não, faz o Palmeiras infla quando ganha um derby. Então, eu acho que seria muito importante ganhar esse derby. Por outro lado, eu acho que não abateria o time, porque eu acho que o Abel tem trabalhado isso muito bem na cabeça dos jogadores. Acho que não abateria, mas seria um desgaste físico que talvez poderia lesionar, porque derby é um jogo pegado, é um jogo que pode sair jogador machucado e às vezes talvez atrapalhe a gente numa outra competição, que vai estar na época da final da Copa do Brasil já, vai estar na final da Libertadores, vai ser na mesma semana. Então, se a gente correr o risco de perder um jogador muito importante como o Gomes, se a gente machucar um goleiro, se a gente machucar um Gabriel Menino, que tem feito muita diferença, pode ser que o derby atrapalhe. Mas é o que eu falei, é do céu ao inferno. Se a gente ganha, a gente vai com força dobrada, e se a gente perde, a gente corre esse risco de machucar jogador e de ocorrer o desgaste físico. O desgaste mental eu acho que não rola, porque o Abel tem trabalhado bem isso na cabeça dos jogadores, pelo menos é a visão que eu tenho depois que ele virou técnico. Eu acho que a mentalidade do Palmeiras tem sido diferente depois que ele se tornou técnico. Bom, para vocês quiserem acompanhar, né, todos os detalhes a respeito do derby, pré-jogo ou pós-jogo, siga Bendito Seja o Futebol _SP, é o Bendito Seja o Futebol Paulista. Valeu então, meninas, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Vamos falar de Corinthians, meu. Vamos trazer aí bate-papo com a Thaís Lunardi, Carol Amaral e Vivi Trevisani, onde a gente faz a leitura do momento do Corinthians e também traz todos os detalhes da prévia do clássico. Corinthians e Palmeiras. Enfim, vamos falar aí a respeito dos jogadores que têm tido ali uma subida, né, depois da chegada do Mancini. A gente tem visto ali alguns jogadores, né, que tiveram um crescimento e tem feito a diferença, como é o caso aí do Casares, do Léo Natel, que fez diferença no clássico. Carol, me fala aí, você acha que esses jogadores podem sobressair contra o Palmeiras? Olha, eu acho que o Casares sim, porque o Casares ele vem numa crescente. O Léo Natel, ele é aquele jogador que aparece só de vez em quando. Ele é destaque mais para gols que ele perde do que gols que ele faz. Já o Casares, ele tem servido bem os companheiros, não é à toa que no jogo passado ele deu 2 assistências. Então, acredito que o Casares tem mais diferencial que o Léo Natel. Inclusive, outros jogadores que eu acredito que se sobressaem mais que o Léo Natel é o Gabriel, que está há 6 jogos sem tomar um cartão amarelo, e o Ramiro também, que o Ramiro ele é muito guerreiro, ele é raçudo demais. Na semana passada, conversando com a Moniz, ela vinha falando a respeito de alguns momentos incertos do Corinthians, né? Às vezes perde de quem não se espera, ganha de quem não se espera. Mas o Mancini veio falando que o time deu uma subida, deu uma crescida. E
que agora eu estaria em outro patamar, como disse ele. O G6 agora é uma realidade para valer, o time construção do Santos, ou você acha que é melhor seguir como está, manter os pés no chão, que vier lucro, ou pode até vir mais incertezas? O que você acha? Bom, desde a chegada do Mancini, é nítida a evolução assim, do Corinthians. Ele chegou com um time quase ali na zona de rebaixamento. Ele tinha um baita desafio pela frente, né? Mas eu achei que ele conseguiu organizar sim o time. É impossível você dizer que ele não mudou nada. Ele mudou sim o time, tem coisas para serem ajustadas, mas eu acho sim que o G6 é uma realidade para a gente. O Corinthians vem fazendo boas partidas, né? No último jogo, né, na minha visão, foi perfeito, assim. Claro que perdemos alguns gols e tudo mais, mas na minha visão, de pouquinho em pouquinho, ele tá fazendo sim seu trabalho, tá conseguindo melhorar o time, e o G6, para mim, eu acredito que venha. Também tô bem confiante com isso. Então, já tô aqui, sonhando que vai dar sim para subir um pouquinho mais na tabela. Uma pena não conseguir o título, mas pelo menos só de conquistar ali um G6, né? Quem sabe o G4, talvez. Eu já tô feliz da vida. Eu falei lá atrás de Casares da Anatel, agora vamos falar aí do jogo que, de certa forma, costume bem, né, nas partidas contra o Palmeiras. Olhando os números aqui, são 3 gols em 7 partidas, ele ainda tem os gols marcados na época que ele jogava pelo Atlético Mineiro. Quebrou o jejum agora um pouco, né, deu aquela aliviada. Você acha que pode rolar aí um golzinho do jogo contra o Palmeiras? Com certeza. É o que eu tô mais confiante, né? Bem otimista pro Jô tá goleando contra o Palmeiras, não é nenhum gol, vamos aí chutar alto. Mas ele tá vindo agora numa boa fase, esse último jogo deu uma levantada no astral, acho que de todos os jogadores, tava faltando um técnico bom ali pra tá pegando... Eu não acreditava muito, né? Mas como a gente é corintiano, a gente vai até o final. E eu acho que o Mancini tá fazendo um bom trabalho e o time tá mais motivado. Esse último jogo, nossa, eu gostei bastante, que nem a Thaís falou, perdeu bastante gol, mas a gente saiu com uma vitória. E contra o derby aí que vai ter, eu tô bem confiante. O Jô vai fazer o golzinho dele, ó, 2-1 pro Corinthians, viu? Pode anotar. Aí tá marcado, então tá pintado. Bom, se você quiser acompanhar todos os detalhes a respeito do derby, é só acessar lá, Bendito Seja o Futebol _SP. Vai ter pré-jogo, pós-jogo, conteúdo diferente em cada plataforma. Acesse aí, beleza, galera? Agradeço demais a participação de vocês, meninas, e até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos encerrando a rodada para falar de Galão da Massa contra o meu Peixão, sim. Vamos agora falar de Atlético Mineiro e Santos. A partida acontece aqui em Belo Horizonte. Sim, eu falo diretamente de Belo Horizonte. Temos 68 jogos entre as duas equipes. É o duelo dos ex, né? Afinal, né, o Santos queria estar com o São Paulo, o Atlético queria estar com o Cuca, né? Mas os dois estão de lados opostos. E aí temos 24 vitórias do Santos, 17 empates, 27 vitórias do Atlético Mineiro. O Atlético tem 101 gols marcados, 94 gols da equipe do Santos. É um dos clássicos ali que mais saiu gol, né? Entre os clássicos aí interestaduais, 195 gols marcados. É isso aí, 195 gols marcados, quase 200 gols aí. Sai muito gol. Eu lembro de um 4-3, né? Eu matei aula para ver Santos e Atlético Mineiro em 98. Pesquisei depois, 4-3, jogaço. E aí, as últimas vitórias, o Santos venceu o primeiro turno com placar de 3-1, venceu também no ano passado por 3-1. E o Atlético Mineiro venceu com placar de 2-0, né, em 2019, jogando dentro de casa. E artilheiro do confronto, temos Pastor. Volta a jogar no Santos, Pastor. Enfim, 9 gols do Ricardo Oliveira. 9 gols marcados por ambos os lados. Enfim, tem que rolar uma lei do ex, né? Já do lado do Atlético Mineiro, a gente tem Tardelli. Ó, Tardelli tá voltando, hein? Tardelli tá voltando. Será que vai voltar contra o Santos? A gente vai falar de Tardelli no bate-papo com as mineiras. 6 gols marcados aí do Tardelli contra o Santos. Eu podia ter falado disso com vocês, né, meninos? Olha só, faltou pesquisar mais. É porque eu fui pesquisar isso depois do bate-papo. Do lado do Santos, Neymar e Cléber Pereira, 5 gols marcados. Primeiro, para falar do Galo, vamos aí com Tabata Castro, Ashley Rodrigues e Débora Liz.
vai daí, Luciano, com as meninas. Pré-jogo, pós-jogo. Eu esqueci e dou usando da Spawn. Pré-jogo e pós-jogo do Atlético Mineiro. Você acompanha em Benito Seja Futebol _ MG. Valeu. Segue, Luciano. Então, o Atlético vai pegar o Santos agora. Mas antes de falar da partida, eu queria falar com você, Ashley, a respeito desse retorno do Tardelli. Como é que você está enxergando isso? Você acha que ele pode render ainda alguma coisa? Né? Ou tem a questão da falta de ritmo? Ou se você acha que, no momento, o Galo tem outras preocupações com outros setores como meio e defesa, né, que está pensando ali na volta do Tardelli ou não? Então, né, o Tardelli, ele tá se recuperando agora da lesão dele no tornozelo, que ele teve até que se submeter a uma cirurgia. A minha visão pessoal é que ele não está preparado para voltar, porque ele não atua desde março. E voltar agora para um último jogo antes do final do ano, eu acho improvável, principalmente para o técnico Sampaoli. O Tardelli, ele é um jogador muito importante para os torcedores do Galo, mas é praticamente impossível ele entrar agora. Talvez ele entre como reserva, entra no segundo tempo, mas eu não acho viável ele voltar a jogar agora. Para o ano que vem, o Sampaoli, ele olha qual a melhor forma de encaixar o Tardelli no time, e a gente também não pode esquecer que uma lesão gravíssima como a dele pode danificar o atleta. Os jogadores do Galo recentemente até deram uma entrevista e falaram que a qualidade dele, a melhora dele está sendo absurda. Foi até o Igor Rabelo que falou isso, que a melhora dele em questão tática e técnica está sendo absurda, que ele está muito melhor, que ele parece até que é outro jogador, está melhor do que antes. Mas a gente não pode jogar tudo isso nas costas dele, porque ele acabou de se recuperar, ele tem que ir com calma para a gente não perder ele de novo, porque ele é uma peça-chave para o Sampaoli, para o time do Galo inteiro. Então, acho que no momento as preocupações maiores têm que ser com a defesa, com os meias, que mesmo que a gente tenha o Alan, o Savarino como os meias, ou o Guga como os defensores, são jogadores bons que estão dando conta do trabalho, mas estão só dando conta do trabalho. Não estão fazendo além do que a obrigação deles. Então, eu acho que o Sampaoli, ele está mais preocupado com isso do que com o Tardelli no momento. Beleza. Então, eu queria falar com você a respeito de ataque ainda, né, sobre esse trio aí que muitos estão dizendo que é o trio ideal do Galo, né, que é o Savarino, o Keno e o Eduardo Vargas. Você acha que tem que manter isso? Você acha que é difícil o Sampaoli gosta de dar uma inventadinha em volta e meia, né? Você acha que ele vai continuar inventando moda ou fazer alguma outra alteração? Então, para começar, eu vou falar do Sampaoli. Eu acho que ele vem fazendo muita modificação desnecessária. Inclusive, eu acho que foram o ponto principal das nossas, até mesmo empate e de derrota. Acho que um jogo fácil ele vai lá e muda, e acho isso uma loucura. Por mais que ele seja um treinador super, eu acho que ele modifica sem necessidade, e isso prejudica muito o Galo. Eles pedem e acaba sem saber o que fazer no campo. Eu acho que ele é ideal, sim. Eu acho que é muito bom. Inclusive, eu vou começar pelo Vargas. Eu acho que ele é o camisa que tinha que entrar pro Galo agora. Acho que ele tá representando. Acho que ele tá pegando ritmo também. Savarino não foi um pedido pelo Sampaoli, foi pelo Dudamel, né? E agora ele tá melhorando muito e tá com a direita muito necessário, tá jogando muito, tá ajudando muito. E o Keno, para mim, né? Não sei se outros concordam comigo, mas eu, Tabata, acho que o Keno tá sendo o melhor jogador do Galo. Então, esse trio tá ajudando muito e acho que tem tudo do melhor para fazer. Espero que o Sampaoli não dê essa deslizada aí, né? Que ele tá dando bastante. Uma Débora, ainda a respeito do Sampaoli, o Sampaoli agora vai encarar o seu ex-time, vai encarar o Santos.
E lá no Santos ele tinha ali uma forma de transformar, né, de melhorar jogadores medianos ou jogadores ruins. Você acha que ele tem feito isso também no Atlético? O Sampaoli, acho que ele contribuiu muito para a evolução do Natan. O Natan, ele não teve com os sérios, né, muita oportunidade de jogar. E o Sampaoli deu muita oportunidade para ele. Apesar que depois da lesão, ele cai um pouco de rendimento, mas acredito que com o tempo ele volta. E também, na minha opinião, o Johan, ele melhorou também muito nas últimas partidas. Ele foi melhor. Ele sofre muito, alguns ataques, né, da torcida, alguns erros que são bem críticos mesmo, mas ele teve bastante. Bom, então, se você quiser acompanhar todos os detalhes a respeito da partida do Galo com o Santos, siga Bendito Seja, Bendito Seja Futebol, MG. Lá vai ter pré-jogo e pós-jogo, né, com todos os cronistas. Aí, lá tem notícias mais quentes também do Galo. Então, acompanha lá. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Agora sim, hora de falar do meu peixão. Sim, com toda a imparcialidade do mundo, como eu sempre fiz aqui. Vocês acompanham nas lives. Vamos aí falar com a Laura Marcela, Thais Azevedo e Dan Devorani, que trazem aí todos os detalhes a respeito do momento do meu Santos. Vai daí, Luciano! Peraí. Pré-jogo do pós-jogo. Vocês acompanham em Bendito Seja o Futebol _SP. Beleza? Tá no recado, hein? Segue lá. Vai daí, Luciano! Então, Laura, você que deu uma conectadinha no Luiz Felipe na live do Santos. Vamos falar aí. Você acha que o Santos vai ter uma zaga recente contra o Atlético Mineiro? Né? Afinal, tá todo mundo embora, né? Nesse caso do Lucas Veríssimo, tem a situação do Luan Pérez. Você acha que o Santos corre até o risco de botar o moleque aí, o Kaique Fernandes, 16 anos, que acabou de assinar contrato? Olha, a zaga titular do Santos é Veríssimo e Luan Pérez, né? Eu confesso que eu tenho muita segurança com os dois, mas o Veríssimo tá forçando saída, eu já tô meio que acreditando já que ele vai sair ano que vem, seja por bem, seja por mal. Luan Pérez, o Santos não tá conseguindo estender o contrato, o Clube Bruges tá aí barrando, então, assim, provavelmente nossa zaga titular vai ser os meninos da Vila. Eu não gosto do Luiz Felipe, desde aquela semifinal do Paulista de 2019, mas ele falhou, óbvio, no gol contra o Vasco aí de domingo. Então, assim, a minha confiança na zaga, por incrível que pareça, vai ser em dois meninos da Vila. Eu gosto bastante do Alex, do Wagner Leonardo, ele vai muito bem, e nem é a posição dele. Ele vai muito bem ali na lateral esquerda. E outro nome que eu gosto ali na zaga também é o Derek, né? Ele que subiu profissional, jogou ali no Sub-23, então acho um bom nome sim. Laércio é uma das opções também, assim como o Luiz Felipe, mas acho que eu tô mais confiante aí nos meninos da Vila. E só atualizando essa questão do Kaique Fernandes, para quem não sabe, né, trazendo aqui na live, ele só tem 16 anos, ele, assim, é muito maduro, sempre foi destaque, promessa, ele começou no futsal, ele, inclusive, é frequentemente convocado para a seleção brasileira aí das categorias de base, usa a faixa, tanto da seleção quanto também na categoria dele no Santos, chegou até a jogar pelo Sub-20, menino de 16 anos, e assim, não duvido nada que corra esse risco, mas esse ano o Santos está mostrando que os meninos da Vila chegaram aí para arrasar e estão mandando muito bem, estão mostrando postura, estão mostrando personalidade, mas eu ainda acredito ali no Alex, Wagner Leonardo ou Derek ali na zaga. Tá representando algumas coisas ali que rolaram na Live React, né, de Vasco Santos. Assim, a gente sentiu ali que a gente ficou se questionando o que acontece com o Santos, que chega na Libertadores ali, é o leão do mar, entra com sangue nos olhos, e às vezes mesmo o grupo que jogou algumas partidas na Libertadores, chega no Campeonato Brasileiro, não tem a mesma motivação. O que rola? Acho que assim, o Santos em determinado momento teve que optar em priorizar um campeonato, né? Não necessariamente por conta do Brasileirão ser mais ou menos importante que a Libertadores, acho que não é nem esse o caso, mas a gente viu na Libertadores uma oportunidade maior de vencer, de ganhar um título, de conquistar alguma coisa, então ele teve que ser priorizado. A gente não tem um elenco tão recheado, nossos 11 jogadores titulares acho excelentes, muito estáveis, né, muito constantes,
mas a gente sabe que as trocas não necessariamente mantêm o mesmo nível. Então, eu acho super normal que o nosso desempenho no Brasileirão, por mais que eu também brinque justamente que na Libertadores é um tubarão, e no Brasileirão é um peixinho, a gente sabe que isso é natural, né? Não tem como um elenco tão curto como o nosso se manter num alto nível nas duas competições, jogando 9 partidas em um mês, sem ter tempo de descanso, sem ter tempo de recuperação, sem ter tempo de treino. Então, eu acho que é natural mesmo desse ritmo que a gente vem tendo de jogos, né? Não tem como manter uma constância tão grande. Óbvio que é o que a gente espera, era o que a gente desejava, ainda mais tendo o Santos ali tão próximo do pelotão da frente. E agora vendo isso se distanciar um pouco. Mas não acho que foi também uma escolha tão clara de vamos largar o Brasileiro e só focar na Libertadores. Porque, justamente, o elenco é unido, é motivado, a gente vê, né, bastidores que eles querem realmente vencer a Libertadores, que eles querem realmente vencer qualquer coisa, mas também tem o lado do desgaste físico, tem o lado também da instabilidade emocional, são garotos, né? A Aurinha mencionou muitos meninos da Vila entrando, dando show, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, também acho que cabe ao torcedor ser um pouco compreensivo em relação a isso, entender que não é sempre que a gente vai conseguir manter um bom nível com o elenco que a gente tem em 2 campeonatos tão fortes. Então, Dani, emendando o que a pessoa estava falando a respeito, né? O Santos está no pelotão na frente, mas olha para o retrovisor, já tem uma galera. Eu sei que vocês não querem falar que o Santos vai chegar na final da Libertadores, né? Mas, assim, se for para a final da Libertadores, né? Botando a madeira para não dar zica, vai ter muito jogo ainda em fevereiro. Dá para recuperar ou você acha que G6 está perdido? Como é que tá a sua cabeça? Não, eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, mas é óbvio que o Santos está focado na Libertadores, o Santos decidiu que é aquilo e a gente espera que tenha sido uma escolha certa, né? É o nosso maior sonho no momento. Mas realmente, assim, o G6 tá complicado, o Corinthians está chegando, o Ceará está chegando. Eu acredito muito que esse G6 vá virar um G7, né? Acho improvável que o América vença a Copa do Brasil, apesar de torcer para isso. Então, eu acredito aí que vamos ter um G7, e eu acho muito engraçado a gente ver o Santos e o Fluminense brigando ali sempre, né? Tá sempre um coladinho no outro, sendo que são 2 times que entraram no campeonato com uma perspectiva muito diferente, né? A gente entrou no campeonato, a imprensa colocando esses 2 times como possíveis candidatos ao rebaixamento. E eu trago muito isso, porque, para mim, a expectativa que a gente tinha de um Santos ali no começo do Campeonato Brasileiro é completamente diferente dessa que a gente está vivendo. Então, aconteça o que aconteceu, eu acho que foi um ano incrível para a gente, no sentido de conhecer novos garotos, que são as nossas joias. Mas eu acho, sim, que se porventura o nosso plano A não dá certo, o que não, espero que não aconteça, a gente tem ainda bons jogos pela frente para recuperar e conseguir ficar aí dentro desse G7. Claro que eu acho que a classificação direta para a Libertadores também é o principal objetivo, né? Sem ter que passar pela pré, que hoje em dia é um pouquinho mais complicado. Bom, beleza. Agradecer a participação de vocês. E se você quiser, se você for torcedor do Peixe, quiser acompanhar todos os detalhes aí, pré-jogo, pós-jogo da partida contra o Atlético Mineiro, segue Bendito Seja Futebol, _SP. Tchau, tchau, meninas. E é isso. Agora vamos para encerrar aí o vídeo, nosso papo com as cruzeirenses. Beleza? Hora de falar de Cruzeiro. Cruzeiro enfrentando Cuiabá. O time está lá na frente. Cruzeiro tem 7 rodadas aí para se salvar. E aí? Será que salva? Vamos falar disso com as meninas, né? A gente tem a Mita Sofietti e a Ariane Azevedo para falar do Cruzeiro. Né? Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta aí o Cuiabá às 9h30 da noite, terça, 29 de dezembro. Depois o Cruzeiro encara o time do Sampaio Corrêa fora de casa, 8 de janeiro, às 9h30 da noite. Beleza? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro está em 11º, 40 pontos. 4 pontos atrás do 4º colocado, que é o Juventude. Primeiro time dentro do G4. Segue daí, meninas! Sim, uma das críticas que o Filipão recebe isso desde os anos 90, ali, desde a época, quando ele começou a
desabrochar assim, do futebol é que ele insiste nas mesmas coisas, que ele costuma jogar ali do mesmo jeito. Em cima disso, sim, Ariane, você acha que o Cruzeiro tem insistido demais nos mesmos recursos, principalmente bola parada? Você acha que o Cruzeiro tem insistido demais na jogada de bola parada? Então, o que acontece? Eu acho que a gente não pode ir tanto pro Filipão, né? Porque ele chegou e ele nem prometeu nada pra gente, né? O elenco do Cruzeiro é limitado. Ele tem feito o que pode, né? E ainda conta uma marca de alguns jogadores, o que a gente tem visto dentro de campo. Então, assim, talvez o estilo dele de jogo, o fato de conhecido sempre fazer isso, pode até ser algo ruim, mas no momento a gente entende que ele não pode ficar inventando muita coisa, porque ele está remondo o tempo todo. E a gente desperdiçou muita chance boa, né? Então, assim, eu posso afirmar que se ele fizesse algo diferente ia dar certo, porque não pode ficar muito, devido ao elenco delimitado, né? A falta de vontade de alguns, e também o fato de a gente não ter o tempo contra ao nosso favor, né? A gente está correndo e a gente não tem muito mais o que fazer. Bom, semana passada eu perguntei para as meninas, né, a respeito, assim, se cada jogo do Cruzeiro agora é uma decisão. Sim, e vai encarar mais jogos de 6 pontos pela frente, né, como o caso agora dessa partida contra o Cuiabá. O que acontece ali com o Cruzeiro que não consegue exibir o mesmo bom futebol ali diante das equipes que tem que vencer, que são as equipes que têm a disputa direta, né, para o acesso? Na minha opinião, né, o Cruzeiro, seus jogos, tem demonstrado a sua falta de organização, a sua falta de ambição para buscar o acesso. Então, ele não tem conseguido manter uma sequência e um ritmo nos jogos. E que isso acaba justificando porque que não exibe o mesmo futebol diante das equipes que estão à frente. O Cruzeiro perde jogos considerados fáceis e ganha dos jogos considerados difíceis. O que demonstra que, apesar de tudo, o time conseguiu acesso. Mas, no entanto, tem apresentado os piores aproveitamentos em casa. E nos últimos jogos, tem até lembrado os torcedores do que tinha acontecido nos Menezes, de fazer ficar na retranca, sem criação de jogada o restante do jogo. E sem ambição, e sem ter mais vontade de jogar com esse futebol apático, o acesso ao G4 se encontra cada vez mais, né, praticamente impossível, né, mas óbvio que a gente, como todo, vai ficar esperando e com aquela pontinha de esperança até o último jogo. Bom, agora faltam 7 rodadas aí para o final da temporada da Série B. O Cruzeiro, nesse momento que estou gravando o vídeo, ele está ali a 9 pontos, né, do G4. E, assim, eu acredito que, quer dizer, o time tem elenco, tem peça suficiente para poder dar aquela arrancada, e contornar a situação. Eu queria saber se você concorda com isso e, assim, sendo bem realista, você está confiante que o Cruzeiro vai conseguir reverter esse cenário? Então, como torcedora, o clubismo faz a gente acreditar até o último minuto, né? De fato, a gente sabe que é uma corrida contra o tempo, que está acabando, mas o coração torcedora sem acreditar que vai dar certo. Mas quando a gente olha em questão matemática, o Cruzeiro realmente ele tem condição de subir, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falo. A gente vê muito jogador fazendo corpo mole, e tem também essa questão dessa inconstância no jogo. Teve jogo muito difícil que a gente ganhou uma facilidade imensa com adversários difíceis e adversários muito fáceis, que a gente não conseguiu manter nesse ritmo de jogo. Bom, se vocês quiserem acompanhar o pré-jogo, o pós-jogo dessa próxima partida do Cruzeiro, acesse lá Bendito Seja Futebol, _MG, tem todos os detalhes, todas as notícias a respeito do cabuloso. Beleza? Então, meninas, obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Então é isso, pessoal. Repassaram aí todos os detalhes a respeito dessa rodada 28, repassaram os detalhes da Série B, do Cruzeiro.
Vamos deixar aquele like e se inscrever aí no canal, beleza? E estamos aí agora com esse bate-papo maravilhoso aí com as meninas do Bendito Seja. Então, siga Bendito Seja do Rio de Janeiro, Bendito Seja Futebol. De São Paulo, Bendito Seja Futebol underline SP. De Minas Gerais, Bendito Seja Futebol underline MG. E também o do Rio Grande do Sul, que é Bendito Seja Futebol underline Gaúcho. Valeu então, rapaziada. Aquele abraço e até mais. Fui.